A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor e você sabe, quarta-feira é dia de falar um pouquinho do cuidado com os nossos olhos, aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Mais uma vez aí, é um prazer falar um pouquinho da saúde dos nossos olhos. Perfeito. Hoje nós vamos falar um pouquinho do protocolo LVM, né, Liberdade Visual da Medvision Batatais. E a gente começa justamente por essa pergunta, né, doutor? O que é o protocolo LVM, né, Liberdade Visual da Medvision Batatais? Esse protocolo aí foi uma ideia que eu tive para poder trabalhar a liberdade visual das pessoas, né? Com o avanço da tecnologia, das cirurgias, tanto das cirurgias de catarata, quanto das cirurgias para correção de grau, né, a refrativa, que é o laser personalizado, o foco sempre, independente de você corrigir qualquer alteração, é em trazer para a pessoa a independência de óculos. Então, todo paciente com menos de 40 anos que tem miopia, hipermetropia ou astigmatismo, ele pode ser submetido ao laser personalizado. E a gente precisa fazer uma série de exames para saber se aquele olho é apto para operar ou não, com segurança. E então toda essa avaliação entre saber se o olho é apto para operar, qual a melhor técnica cirúrgica e todo o acompanhamento pós-operatório, a gente criou esse nome de protocolo LVM, que a gente cumpre série de requisitos para o paciente encaixar naquilo. E todo paciente que vai fazer cirurgia de catarata, normalmente pacientes com mais de 50 anos, a gente está falando, a gente faz também esse protocolo, a gente faz essa avaliação para saber se além de correção da cirurgia de catarata, também a gente consegue eliminar a dependência do óculos. Perfeito. E quando a gente usa o termo protocolo, né, muitas pessoas não estão acostumadas, né? É um passo a passo a seguir, individualizado, correto? Exatamente. Cara, protocolo são regras que você não pode deixar de cumprir. A gente não pula nenhuma etapa. E é muito legal, a diferença é que isso faz. Então, vamos dar um exemplo da cirurgia de catarata. Muito paciente pergunta assim: doutor, qual lente você vai pôr no meu olho? Até algum tempo atrás, eu falava, tenho essas três opções. Essa opção A custa X, a opção B custa Y e a opção C custa Z. E a pessoa às vezes associava a lente mais cara com a lente melhor. Então já há um tempo eu não tenho feito mais isso. No protocolo LVM, esse passo a passo, esse controle rigoroso aí da interpretação dos exames, vai definir qual é a melhor lente para você. Pode ser que para você a lente melhor seja a lente mais barata de todas, para trazer para você o melhor resultado visual que a gente consiga. E é engraçado que parece bobagem assim, mas é um protocolo, mas faz diferença mesmo, porque você não erra, você segue aquelas regras e a pessoa só vai para a cirurgia ou a pessoa muda a técnica cirúrgica de acordo com aquelas interpretações. E é interessante porque, como a gente tem falado nos programas anteriores, né, se ganhou tempo, né, a cirurgia está muito mais ágil. Mas é interessante que se segure um pouquinho, que faça o protocolo aí, que ganhe, que invista um pouco mais no tempo né, de planejamento, para ter um resultado melhor. Exatamente. Uma das coisas que o protocolo trouxe também foi, eu passei a contraindicar mais cirurgias com o protocolo, porque a gente passou a ser mais rigoroso e passei a mudar muito a minha conduta, principalmente em cirurgia de catarata. E esse protocolo, Luciano, ele não foi um protocolo criado, a partir de agora eu tenho um protocolo.
Esse protocolo foi fruto de um treinamento de 2 anos que eu fiz, desde como receber um paciente no consultório que vai fazer uma cirurgia, até mesmo o ato operatório, a decisão de quais são os melhores exames que são indicados, para poder chegar nesse protocolo LVM. Então foram 2 anos de estudos, treinamentos, cirurgias, viagens, para a gente chegar num modelo que ficou bacana e tem funcionado muito bem. Perfeito. Vamos com mais interações, mais questionamentos aí. Próxima pergunta. Doutor, você acredita que a tecnologia das lentes intraoculares ainda pode evoluir ainda mais? Eu acredito sim. Hoje, eu acredito que a técnica cirúrgica de catarata, ela acho que chegou no seu máximo. O que tem mudado, às vezes um aparelho mais novo, um laser mais moderno aqui e ali, isso aí sempre vai haver. Mas a técnica cirúrgica mesmo, ela chegou num ponto de evolução muito bacana. A não ser que surja um equipamento, porque quando a gente fala da própria lente, não é? O fato dela ser flexível mudou totalmente a cirurgia. Sempre, hoje a gente não pode duvidar de mais nada, né? Então a resposta assim, nos equipamentos pode evoluir também, mas a gente está num nível muito legal. Agora as lentes não, as lentes têm evoluído cada vez mais. E o legal das lentes estarem evoluindo não é para o paciente normal, vamos colocar assim. É para aquele paciente que às vezes tem tem um glaucoma, tem uma deficiência visual por um problema na retina, pacientes diabéticos que têm alguns problemas. Então, para esses pacientes, essa evolução das lentes pode trazer um resultado muito bacana. Porque antes a gente não tinha muito arsenal para usar nesses pacientes. Agora não. Agora a gente já tem arsenal, a gente já tem lentes de boa qualidade, lentes que corrigem alterações já de retina também. E com certeza, em pouco tempo, a gente vai ter lentes melhores ainda. Muito bom. Mais uma interação. Próxima pergunta. Vamos a ela. Doutor, pacientes que fazem a cirurgia de catarata, né, podem ficar livres de óculos ou com o tempo tem que voltar a usar? Não, nesse caso, catarata não. Se eu vou fazer a cirurgia de catarata e nós vamos colocar uma lente que vai corrigir o grau, aí nunca mais vai usar óculos. Isso é definitivo. O que faz grau mudar é o cristalino, que é a nossa lente natural do olho. E é justamente o cristalino que é substituído na cirurgia de catarata. Então, na cirurgia de catarata, a gente retira o cristalino, que é a lente natural do olho, e a gente vai botar uma outra lente intraocular no lugar. Que, diferente do cristalino, não vai embaçar com o tempo. Não vai embaçar com o tempo, exatamente. Então, se nós optarmos por lentes premium, que tem a finalidade também de corrigir grau, nunca mais. E por isso que é muito legal, as pessoas ficam muito felizes, porque ficam independente de óculos mesmo, para todas as atividades e o resto da vida. Muito bom. Mais uma interação. Próxima participação aí. Como é feita aí a avaliação para o paciente que quer passar por algum desses processos, doutor? Ótimo. É ótima pergunta. Se nós estamos diante de um paciente com menos de 40 anos, que é dependente de óculos e tem o desejo de ficar livre do óculos, serão feitos exames precisos e personalizados, e esses exames vão definir se a córnea é apta para receber a cirurgia, se aquela pessoa é apta para receber a cirurgia com segurança e qual é a expectativa pós-operatória. Quando a gente fala laser personalizado, justamente a personalização, ela significa trazer a cirurgia só para o seu olho. Então, suponhamos que eu tenha 3 graus de miopia e você tenha 3 também, Luciano. Até algum tempo atrás, o laser calibrava 3 e operava o meu, operava o seu igual. Hoje, com esses exames mais precisos, nós conseguimos fazer com que a minha cirurgia de 3 graus seja diferente da sua cirurgia de 3 graus, justamente porque a gente consegue inserir os dados que a gente capta nos exames do protocolo no laser. E isso traz uma previsibilidade maior para a cirurgia e uma segurança muito maior para a cirurgia. Perfeito. E quando a gente fala nos pacientes
que tem a catarata, por exemplo, e pacientes que são dependentes de óculos, tanto para longe, para perto, nós também vamos fazer os exames do protocolo, a gente vai passar por uma bateria imensa de exames, e a gente vai trazer esses exames aqui, vamos colocar esses exames no sistema do protocolo, e através disso a gente vai saber se a cirurgia é segura, se é viável você ficar sem óculos ou não, e através disso qual é a melhor lente intraocular que cabe para você. A partir daí a gente senta, eu explico tudo isso para o paciente e junto com ele, avaliando todas as condições, inclusive condições financeiras, né, nós definimos qual é a melhor cirurgia que a gente vai fazer. Vamos para mais interações aqui com perguntas. Vamos lá. Doutor Carlos, existe algum colírio que pode melhorar a visão? Bom, depende da pergunta, né? Depende do como a gente vai analisar a pergunta. Se a gente estiver pensando em, por exemplo, pacientes que têm olho seco e têm embaçamento visual constante, os colírios lubrificantes, eles melhoram muito a visão. Pacientes com glaucoma, por exemplo, que têm pressão intraocular elevada, o uso dos colírios reduz a pressão e melhora a visão das pessoas. Mas se a gente for fazer uma análise, existe algum colírio que melhora a catarata? Não, isso não existe. Então, quando a gente fala de doenças, como a catarata principalmente, que afetam, que comprometem a nossa visão, não existe colírio, tá? Não existe mesmo. Às vezes a gente até escuta, fala, sai um... Mas isso nunca aconteceu e é muito pouco provável que aconteça isso. Às vezes você tem algo em fase de teste. Exato, mas de prático mesmo a gente não tem nada. Então, se a gente for fazer uma análise de embaçamentos visuais pontuais por algum motivo, sim, existem colírios que melhoram a visão, sim. Mas quando a gente fala de doenças como a catarata, ou até mesmo pessoas que são mais jovens e são míopes, por exemplo, e querem diminuir a miopia, querem diminuir a hipermetropia, diminuir o astigmatismo, com colírio, não, isso não existe. Porque vale lembrar sempre isso, né? O colírio vai ter uma ação pontual, provisória, e tem que se analisar muito a questão do efeito colateral disso a longo prazo. Exatamente. Eu recebo frequentemente pacientes que são usuários de telas por muito tempo, né? Tem pessoas que usam telas 10, 12 horas por dia, que reclamam muito de perda de rendimento no final do dia. E é simplesmente falta de uso de colírio. Às vezes a pessoa, eu preciso de um óculos. Não, se você receita um colírio de lubrificante, a pessoa passa a usar o colírio de lubrificante com certa frequência, o embaçamento melhora, resolve o problema. Então, tem que ser analisado bem individualmente e pontualmente, mesmo como você falou, para saber se melhora ou não. Muito bom. Mais uma interação. Vamos ao próximo questionamento aí. Doutora, a miopia, né, com cirurgia é controlada ou com o tempo ela pode voltar a... A miopia, quando nós colocamos o paciente, por exemplo, lá no protocolo LVM, e a gente identificou que aquela miopia pode ser corrigida com laser, essa miopia ela é definitiva para o resto da vida. A pessoa não vai mais ter miopia. O que acontece no laser personalizado é que com o nosso envelhecimento, a gente vai apresentar outros problemas. Como a catarata, por exemplo. Como a catarata ou até mesmo a presbiopia, que é a vista cansada. Então, por exemplo, se você tem 25 anos e você operou de miopia, quando você tiver em torno dos 45 anos, provavelmente você vai usar óculos de novo, porque você vai ter a presbiopia, que foi uma condição da idade. Mas aquela miopia que a gente retirou com a cirurgia, se foi bem indicada, se passou nos testes do protocolo e a gente viu que não tem nenhuma particularidade, é definitivo, nunca mais vai usar óculos para miopia. E às vezes acaba acontecendo isso, né? Operou miopia numa fase da vida, depois mais à frente aí faz operação de catarata, né? Então, tira óculos, põe óculos. Exatamente. Né? A pessoa hoje, a independência de óculos, ela pode ser feita em qualquer fase da vida praticamente. Tem pessoas que realmente não gostam de óculos de jeito nenhum. Então, tem pessoas que operam com 30 anos de miopia,
que é o exemplo que a gente deu, e depois, quando fazem 50, já tira o cristalino, já bota a lente intraocular, porque não quer saber de usar óculos de perto. É óbvio, não é de qualquer jeito, mas se as pessoas, se preencher o critério do protocolo, os exames estão ok, tranquilo, cirurgia bem sucedida, independência de óculos total. Muito bom. Mais uma participação. Próxima pergunta aí, vamos lá, mais interação. Doutor, o senhor pensa em expandir ainda mais, né, o atendimento na Medvision? A Medvision hoje, a gente se tornou um centro oftalmológico. E a nossa ideia mais para frente é que a gente se torne um hospital oftalmológico. Esse é o nosso projeto. Quando a gente fala em hospital, a gente está falando em fazer todos os nossos procedimentos cirúrgicos dentro da nossa própria clínica. E a gente já tem feito grande parte dos nossos procedimentos lá, como a cirurgia de catarata, por exemplo. Até porque, como a gente falava isso, né, está cada vez menos invasivo. Cada vez menos invasivo. E, além de tudo, nós fizemos todas as adequações necessárias para que a gente pudesse receber com segurança os procedimentos. A nossa ideia é que a gente expanda a nossa parte cirúrgica, a nossa parte do protocolo mesmo, focado em liberdade visual mesmo, pessoas que têm intenção de independência de óculos. No mais, a gente já tem uma gama de atendimentos completa, né? A gente atende hoje todos os tipos de pacientes com problemas oftalmológicos. Então, a gente vai expandir sim, mas voltado para o nosso foco hoje, que é cirurgia oftalmológica para correção de grau em pessoas com menos de 40 anos e para cirurgias de pacientes com catarata, focado principalmente em lentes intraoculares premium, trazendo também independência visual sem óculos. Muito bom. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Pessoas aí com miopia, né? Conseguem ficar livre do óculos com a cirurgia? Exatamente. Miopia, hipermetropia e o astigmatismo. E até quem tem combinação dos problemas. Então, suponhamos que você tem miopia e astigmatismo. A cirurgia corrige os dois ao mesmo tempo. Você não... vou corrigir só a miopia e não vou corrigir o astigmatismo. A cirurgia corrige tudo e fica livre do óculos. Obviamente, a cirurgia é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. E justamente esse protocolo que eu criei, ele traz uma segurança muito grande para saber se você pode ou não receber o laser sem trazer prejuízo para o seu olho. E muitas vezes a pessoa tem um grau muito alto, não é? A cirurgia às vezes não consegue liberar totalmente do óculos, mas consegue colocar um óculos mais... Exatamente, é até muito boa a sua colocação. Quando a gente fala em miopia, o laser ele consegue corrigir até em média 12 graus, 13 graus, aí, dependendo da cor, dependendo dos exames. Toda a definição da cirurgia ela vai ser definida pelo protocolo. Mas, se a gente fala de uma pessoa que usa um óculos de 12 graus, por exemplo, que é uma lente extremamente grossa, é uma lente difícil de fazer e uma lente extremamente cara. E você vira para ele e fala assim, nós vamos conseguir corrigir 10 graus. A pessoa vai passar a usar um óculos de 2, ele vai ficar feliz demais, ele vai ficar muito feliz. Porque um óculos de 2 graus é um óculos fino. E um óculos que não traz nenhuma questão estética, ele traz uma qualidade visual muito melhor. Então, o protocolo serve justamente também para a gente identificar até onde a gente pode ir com segurança, quantidade de graus que a gente consegue corrigir, sem trazer prejuízo, sem deixar que você corra riscos na cirurgia. Isso que é o bacana. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta aí. Doutor, quanto custaria, né, em média, para fazer uma cirurgia para parar de usar óculos? Né? A pessoa aí tem astigmatismo com um grau de 5,75 no olho direito e 6,25 no esquerdo. Exatamente. Olha, já é um caso que a gente precisa de uma atenção redobrada, porque é um grau de astigmatismo muito alto. E quando a gente fala em astigmatismo muito alto, a gente fala de uma distorção na córnea. Então, a córnea é essa parte da frente do nosso olho, que ela é igual à esfera, parece um vidro de um relógio. Então, quando a pessoa tem um astigmatismo mais alto assim, a córnea é distorcida. Óbvio, não esteticamente, mas por dentro ali ela é distorcida. E a gente precisa de um cuidado especial para avaliar essa distorção e saber se esse grau de astigmatismo ele pode ser corrigido com laser com segurança.
Em muitos casos a gente consegue sim. Eu já operei pacientes com 6 graus de astigmatismo, o resultado ficou muito bom. Mas a gente precisa de um cuidado especial nesses casos. E é engraçado que a cirurgia, o preço da cirurgia, ele não é porque você tem mais ou menos grau. Você vai fazer o laser de todo jeito. O que a gente precisa é segurança. Se nós tivermos segurança, se você tem 1 grau, 2, 3, 5, 10, o preço é sempre o mesmo. Hoje, na média, uma cirurgia dessa de astigmatismo para corrigir o grau, na média, em torno de R$8.000 os 2 olhos. Perfeito. Então, não é uma cirurgia tão cara assim. É diferente da catarata, por exemplo, como a gente falava, né, que a cirurgia é a mesma, mas muda no custo da lente, correto? Exatamente, muda no custo da lente. E a catarata, por ser uma cirurgia mais invasiva e por ser uma cirurgia que a gente tem que usar mais tecnologia, ela é um pouco mais cara sim. Mas ainda assim, hoje em dia, não é mais um absurdo como era antes. A cirurgia de catarata passou a ter uma acessibilidade maior. Obviamente, quanto mais complicado for o olho, vamos dizer assim, numa cirurgia de catarata, mais particularidades, e a gente precisar de lentes mais tecnológicas, às vezes realmente pode encarecer um pouquinho mais. Muito bom. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. Pessoas mais jovens, né, conseguem se enquadrar no protocolo aí de liberdade visual, doutor? Consegue sim. Então, se nós estamos falando que pessoas com menos de 40 anos, com miopia, hipermetropia e astigmatismo, a gente fala sim que os mais jovens. Então, a gente opera pacientes desde os 18 anos até 40 anos com o protocolo LVM para independência de óculos. E, óbvio, nos extremos, a gente sempre toma mais cuidado. Então, a gente tem um paciente de 18 anos que é míope. A gente tem que tomar cuidado ali com os exames para saber se aquele grau já está estável, se a gente não vai operar antes da hora. E também o paciente com 40 anos, a gente toma bastante cuidado para saber como que está a questão da parte de perto, para nós não operarmos e depois, às vezes, ele precisar de óculos ainda para perto. Mas desde 18 anos até 40 anos, o protocolo LVM atende pessoas tranquilamente. Falando aí a respeito de estabilidade do grau, né? Até acho que para explicar para as pessoas. Dependendo da faixa etária, a gente ainda está com esse olho em desenvolvimento. Exatamente. Toda vez que você vai operar, se o paciente é jovem, 18 anos, por exemplo, que é a idade mínima que a gente opera, é importante que a gente tenha um histórico legal ali para saber, realmente está há 2 anos estável. Por quê? Com o crescimento, como 18 anos ali o olho ainda pode estar em crescimento, a gente pode ter variação do grau. Então, se nós operarmos com 18 anos e esse olho estiver crescendo, depois esse crescimento vai significar que o grau vai voltar. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E os exames que a gente faz lá no protocolo, ele mostra isso para nós. Então, quando eu recebo, por exemplo, um paciente de 18 anos que nunca consultou comigo, eu sempre falo assim, vamos fazer mais um exame em 6 meses, só para a gente garantir? Agora, quando ele já é meu paciente e eu tenho o histórico dele ali, eu vejo que já está 2 anos estável e os exames mostram que está tudo ok, a gente pode partir para a cirurgia tranquilo. Muito bom. E quando a gente fala da outra ponta, né, da faixa etária, como o doutor colocava, olha, às vezes está próximo aí de uma cirurgia de catarata, então é melhor fazer a catarata. Exatamente. Chega um paciente de 50 anos de idade que tem lá 4 graus de miopia e não quer mais usar óculos. A gente coloca o paciente no protocolo para a gente definir se vale mais a pena a gente fazer o laser personalizado ou se vale mais a pena a gente trocar o cristalino e dar uma cirurgia mais definitiva. A gente fala isso pensando, individualizando a pessoa. A gente tem que ver quem está diante de nós. O que a pessoa faz, qual é a rotina, o que ele usa mais a visão dele. Então, o protocolo serve para isso, para você pegar os extremos ali, né, e saber, para você é melhor essa técnica, para você é melhor essa técnica. E de modo que a pessoa se sinta o mais feliz possível com o resultado do procedimento. Muito bom. Última interação do programa de hoje, vamos ao último questionamento. Doutor, você acredita que no futuro a perda de visão causada por doenças como o glaucoma poderá ser revertida?
Essa pergunta é uma pergunta boa, porque depende. E quando a gente fala de glaucoma, a gente está falando aí da doença mais complicada de se tratar. Exatamente. E prevenção. O que cega as pessoas do glaucoma hoje não é a doença, é a falta de tratamento. E quando a gente fala em falta de tratamento, significa que muitas pessoas têm o glaucoma e não sabem que têm, porque não vão ao médico. Então, o glaucoma é uma doença que evoluiu muito o tratamento. Hoje a gente tem cirurgias minimamente invasivas também, os resultados são melhores com a cirurgia. Mas uma vez que o glaucoma está instalado, ou uma vez que a pessoa perdeu a visão, a gente não tem muita coisa para fazer. E acredito que isso não vai evoluir. Se você ficou cego por glaucoma, você não tem como reverter isso. Então, o que a gente tem que focar é na prevenção. Exames oftalmológicos. Se você tem mais de 40 anos, você tem que passar no oftalmologista e tem que ser avaliado se você tem glaucoma ou não. Se você tem pai, mãe, tio, avó com glaucoma, você também tem que ir no oftalmologista. Tem um histórico familiar ali e eu preciso ser avaliado. Então, eu acho que o futuro é investir em prevenção. Acompanhamento. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico, aí sim, as coisas que evoluíram podem te ajudar. Porque antes tinham pessoas que perdiam a visão porque a gente não tinha tanto recurso quando ele era muito agressivo. Hoje não. Hoje a gente já tem bastante recursos. Então, a pessoa que trata glaucoma da maneira correta, dificilmente ela fica cega. O problema é a pessoa que não leva o tratamento a sério. Perfeito. A evolução já está aí, né? Falta o comprometimento. Falta o comprometimento. Se você não for atrás dos seus problemas, aí fica difícil. Doutor, gratidão sempre aqui pelos esclarecimentos, não é? E por sanar tantas dúvidas. Eu que agradeço, né? Sempre um prazer a gente poder falar sobre a saúde dos nossos olhos. Semana que vem a gente está de novo aqui. É isso. Bom, e você pode ter acesso a todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pela nossa plataforma educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.